Documento 118. O Supremo e o Último, o Tempo e o Espaço. A respeito das várias naturezas da deidade, pode ser dito que 1. O Pai é o eu autoexistente em si. 2. O Filho é o eu coexistente. 3. O Espírito é o eu existente conjuntamente. 4. O Supremo é o eu evolucionário experiencial. 5. O Cétuplo é a divindade autodistributiva. 6. O Último é o eu transcendental experiencial. 7. O Absoluto é o eu existencial experiencial. Do mesmo modo que Deus, o Cétuplo, é indispensável à realização evolucionária do Supremo, o Supremo também é indispensável à emergência final do Último. E a presença dual do Supremo e do Último constitui a associação básica da deidade subabsoluta e derivada, pois eles são interdependentes e complementares na realização do destino. Juntos, eles constituem a ponte experiencial que liga os começos e as realizações completas de todo o crescimento criativo no universo mestre. O crescimento criativo é interminável e, sendo sempre satisfatório, sem fim em extensão, é sempre pontuado pelos momentos de satisfação da personalidade e ao alcançar das metas transitórias que tão efetivamente serve de prelúdio na mobilização para as novas aventuras de crescimento cósmico, a exploração do universo e a realização do alcançar da deidade. Ainda que o domínio da matemática esteja tolhido por limitações qualitativas, ele proporciona à mente finita uma base conceitual para a contemplação da infinitude. Não há limitação quantitativa para os números, mesmo na compreensão da mente finita. Não importa quão grande seja o número concebido, podeis visualizar sempre uma unidade a mais sendo adicionada a ele. E também podeis compreender que ele está aquém da infinitude, pois, não importando quantas vezes repetis esta adição ao número, ainda lhe poderá sempre ser adicionada mais uma unidade. Ao mesmo tempo, a série infinita pode ser totalizada a qualquer dado ponto e esse total, um subtotal mais propriamente, proporciona a plenitude da doçura do alcançar da meta a uma certa pessoa em um determinado tempo e status. Contudo, mais cedo ou mais tarde, essa mesma pessoa começa a ter fome e a ansiar por novas e maiores metas, e tais aventuras de crescimento estarão renovando-se para sempre na plenitude do tempo e nos ciclos da eternidade. Cada idade sucessiva do universo é a antecâmara da próxima era de crescimento cósmico, e cada época do universo proporciona um destino imediato para todos os estágios precedentes. A Avona em si e por si própria é uma criação perfeita, mas de perfeição limitada. A perfeição de Avona, expandindo-se até os superuniversos evolucionários, encontra não apenas um destino cósmico, mas também a liberação das limitações da existência pré-evolucionária. 1. Tempo e eternidade. É útil para a orientação cósmica do homem alcançar toda a compreensão possível da relação da deidade com o cosmos. Embora a deidade absoluta seja eterna por natureza, os deuses estão relacionados ao tempo como uma experiência na eternidade. Nos universos evolucionários, a eternidade é a perpetuidade temporal, o agora perdurando para sempre. A personalidade da criatura mortal pode se eternizar por autoidentificação com o espírito residente, por intermédio da técnica de escolher cumprir o desejo do Pai. Tal consagração da vontade equivale à compreensão da realidade e eternidade de propósito. Isso quer dizer que o propósito da criatura tornou-se fixo em relação à sucessão de momentos. Ou, colocado de outro modo, que a sucessão dos momentos não testemunhará nenhuma alteração no propósito da criatura. 1 milhão ou 1 bilhão de momentos não farão diferença. Os números cessaram de ter um significado relacionado ao propósito da criatura. Assim, a escolha da criatura, somada à escolha de Deus, torna-se um fato nas realidades eternas da união perpétua do Espírito de Deus e da natureza do homem, no serviço perene dos filhos de Deus e do seu Pai do paraíso. Há uma relação direta entre a maturidade e a consciência da unidade de tempo para qualquer intelecto. A unidade de tempo pode ser um dia, um ano ou um período mais longo.
Contudo, inevitavelmente é o critério pelo qual o eu consciente avalia as circunstâncias da vida e pelo qual o intelecto que está concebendo mede e avalia os fatos da existência temporal. A experiência, a sabedoria e o julgamento são concomitantes na duração da unidade de tempo na experiência mortal. Quando a mente humana reconhece o passado e a ele remonta, está avaliando a experiência passada com o propósito de fazer com que ela se ligue a uma situação presente. Na medida em que a mente tenta alcançar o futuro, ela está tentando avaliar a significação futura da ação possível. E, reconhecendo assim tanto a experiência quanto a sabedoria, a vontade humana exercita a decisão julgamento no presente, e o plano de ação, que desse modo nasce do passado e do futuro, passa a ser existente. Com a maturidade do eu em desenvolvimento, o passado e o futuro são trazidos ao mesmo tempo para iluminar o significado verdadeiro do presente. Quando amadurece, o eu busca e alcança a experiência mais e mais a fundo no passado, enquanto a previsão da sua sabedoria busca penetrar sempre mais profundamente o futuro desconhecido. E, na medida que o eu que está concebendo estende esse alcance mais a fundo, tanto ao passado quanto ao futuro, assim também o julgamento torna-se menos dependente do presente momentâneo. Desse modo, a ação-decisão começa a escapar dos liames do presente que se move, enquanto começa a tomar os aspectos da significação passado-futura. A paciência é exercida pelos mortais cujas unidades de tempo são curtas. A maturidade verdadeira transcende a paciência com uma tolerância nascida da compreensão real. Tornar-se maduro é viver mais intensamente no presente, escapando ao mesmo tempo das limitações do presente. Os planos da maturidade, fundados na experiência passada, estão vindo a ser no presente de um modo tal que engrandece os valores do futuro. A unidade de tempo da imaturidade concentra o valor significado no momento presente de um modo tal que separa o presente da sua verdadeira relação com o não presente, o passado-futuro. A unidade de tempo da maturidade é proporcionada de modo a revelar a relação coordenada entre passado, presente e futuro, que o eu começa a discernir no todo dos acontecimentos, pois começa a ver a paisagem do tempo da perspectiva panorâmica de horizontes amplificados, começando talvez a suspeitar de um não começo de um contínuo eterno sem fim, cujos fragmentos são chamados de tempo. Nos níveis do infinito e do absoluto, o momento presente contém tudo do passado, bem como do futuro. Eu sou significa também eu fui e eu serei. E isso representa o nosso melhor conceito de eternidade e do eterno. No nível absoluto e eterno, a realidade potencial é tão significativa quanto a realidade factual. Apenas no nível finito e para as criaturas presas ao tempo, parece haver uma diferença tão grande. Para Deus, como absoluto, um mortal ascendente que tomou a decisão eterna é já um finalitor do paraíso. Todavia, o Pai Universal, por intermédio do ajustador do pensamento residente, não é limitado assim em consciência, podendo também conhecer e participar de toda a luta temporal com os problemas da ascensão da criatura, desde os níveis animais de existência aos níveis de semelhança com Deus. 2. Onipresença e ubiquidade. É preciso não confundir a ubiquidade da deidade com a ultimidade da onipresença divina. É um ato volitivo do Pai Universal que o Supremo, o Último e o Absoluto devam compensar, coordenar e unificar a ubiquidade dele no espaço-tempo e a sua onipresença transcendida tempo-espacialmente com a sua presença absoluta e universal fora do tempo e do espaço. E deveríeis lembrar-vos de que, se bem que a ubiquidade da deidade possa tão frequentemente ser associada ao espaço, ela não é necessariamente condicionada pelo tempo. Como ascendentes mortais e moronciais, vós discernis a Deus progressivamente por intermédio da ministração de Deus o Cétuplo. Por intermédio de Avona, descobris Deus o Supremo. No paraíso, vós o encontrais como uma pessoa, e então, como finalitores, ireis em breve intentar conhecê-lo como último. Enquanto finalitores, poderia parecer não existir senão um curso a ser seguido após haverdes alcançado o último, e esse seria começar a busca do absoluto.
Nenhum finalitor será perturbado por incertezas quanto a alcançar a deidade absoluta, pois, ao fim das ascensões suprema e última, ele já terá encontrado Deus, o Pai. Os finalitores, sem dúvida, irão acreditar que, ainda que tenham êxito em encontrar Deus, o Absoluto, eles estariam apenas descobrindo o mesmo Deus, o Pai do Paraíso, manifestando a si próprio em níveis mais próximos do infinito e do universal. Sem dúvida que o alcançar a Deus no absoluto seria revelar o ancestral primordial dos universos, bem como o Pai final das personalidades. Deus, o Supremo, pode não ser uma demonstração da onipresença tempo-espacial da deidade, mas é literalmente uma manifestação da ubiquidade divina. Entre a presença espiritual do Criador e as manifestações materiais da criação, existe um vasto domínio do estar sendo ubíquo, o surgimento da deidade evolucionária no universo. Se, em algum tempo, Deus, o Supremo, assumir o controle direto dos universos do tempo e do espaço, estamos confiantes de que a administração dessa deidade funcionará sob o supercontrole do Último. Nesse caso, Deus, o Último, começaria a se tornar manifesto para os universos do tempo e como todo-poderoso transcendental, o onipotente, exercendo o supercontrole do supratempo e do espaço transcendido, no que concerne às funções administrativas do Supremo Todo-Poderoso. A mente mortal pode perguntar como nós próprios o fazemos. Se a evolução de Deus, o Supremo, até a autoridade administrativa no grande universo é acompanhada de manifestações ampliadas de Deus, o Último, então uma emergência correspondente de Deus, o Último, nos universos postulados do espaço exterior será acompanhada de revelações similares e realçadas de Deus, o Absoluto. No entanto, não o sabemos realmente. 3. As relações de tempo e espaço. Apenas pela ubiquidade pode a deidade unificar as manifestações no tempo e espaço para a concepção finita, pois o tempo é uma sucessão de instantes, enquanto o espaço é um sistema de pontos interligados. Afinal, percebeis o tempo por meio da análise e o espaço por meio da síntese. Coordenais e associais essas duas concepções dessemelhantes por meio do discernimento integrador interno da personalidade. Em todo o mundo animal, apenas o homem possui essa perceptibilidade tempo-espacial. Para um animal, o movimento tem um significado, mas o movimento adquire valor apenas para uma criatura com status de personalidade. As coisas são condicionadas pelo tempo, mas a verdade está fora do tempo. Quanto mais verdade vós conheceis, mais verdade sois, e assim tanto mais podereis entender do passado e mais compreendereis do futuro. A verdade é inabalável e isenta para sempre de todas as vicissitudes transitórias, se bem que nunca sendo morta nem formal, sempre é vibrante e adaptável e radiantemente viva. Quando, porém, a verdade se torna ligada a fatos, então, tanto o tempo quanto o espaço condicionam seus significados e correlacionam seus valores. Tais realidades da verdade, casadas aos fatos, transformam-se em conceitos e, desse modo, ficam relegadas ao domínio das realidades cósmicas relativas. A ligação da verdade absoluta e eterna do Criador com a experiência factual da criatura finita e temporal forma um novo valor emergente do Supremo. O conceito do Supremo é essencial à coordenação do supramundo divino e imutável com o inframundo finito e sempre mutante. Entre todas as coisas não absolutas, o espaço é que chega mais próximo de ser absoluto. O espaço é absolutamente último aparentemente. A dificuldade real que temos de entender o espaço no nível material deve-se ao fato de que, enquanto os corpos materiais existem no espaço, o espaço também existe nesses mesmos corpos materiais. E, se bem que haja muita coisa do espaço que é absoluta, isso não significa que o espaço seja absoluto. Pode ser de ajuda para o entendimento das relações no espaço se vós conjecturasseis que, falando relativamente, o espaço é, afinal, uma propriedade de todos os corpos materiais. E, pois, quando um corpo se move pelo espaço, ele também leva todas as suas propriedades com ele, até mesmo o espaço que está no corpo e que é desse corpo que se move.
Todos os modelos de realidade ocupam espaço nos níveis materiais, mas os modelos espirituais apenas existem em relação ao espaço. Eles não ocupam espaço nem deslocam espaço nem o contêm. Para nós, porém, o enigma-chave do espaço pertence ao modelo de uma ideia. Quando entramos no domínio da mente, encontramos muitas questões embaraçosas. O modelo de uma ideia, a sua realidade, ocupa espaço? Realmente não sabemos, embora estejamos certos de que o modelo de uma ideia não contém espaço. No entanto, dificilmente seria seguro postular que o imaterial seja sempre não espacial. 4. Causação primária e secundária. Muitas das dificuldades teológicas e dos dilemas metafísicos do homem mortal são devidos ao fato de o homem não situar bem a personalidade da deidade, bem como ao fato consequente de que ele consigne atributos infinitos e absolutos à divindade subordinada e à deidade evolucionária. Não deveis esquecer-vos de que, conquanto exista, de fato, uma verdadeira primeira causa, existe também uma hoste de causas coordenadas e subordinadas, essas últimas sendo ambas causas associadas e secundárias. A distinção vital entre as primeiras causas e as segundas causas é que as primeiras causas geram efeitos originais que são livres da herança de qualquer fator derivado de qualquer causação antecedente. As causas secundárias produzem efeitos que, invariavelmente, demonstram herança de outra causação precedente. Os potenciais puramente estáticos inerentes ao absoluto inqualificável reagem às causações do absoluto da deidade, produzidas pelas ações da Trindade do paraíso. Em presença do absoluto universal, esses potenciais estáticos, impregnados de causações incontinente, tornam-se ativos e sensíveis à influência de certas agências transcendentais, cujas ações resultam na transmutação desses potenciais ativados para o status de verdadeiras possibilidades de desenvolvimento no universo, de capacidades factuais de crescimento. É com esses potenciais amadurecidos que os criadores e controladores do grande universo geram a representação do drama sem fim da evolução cósmica. A causação, independentemente das existencialidades, é tríplice na sua constituição básica. Do modo como opera nesta idade do universo e no que concerne ao nível finito dos 7 superuniversos, ela pode ser concebida do seguinte modo. 1. A ativação dos potenciais estáticos. O estabelecimento do destino no absoluto universal por meio das ações do absoluto da deidade, operando no absoluto inqualificável e sobre este, e em consequência dos mandados volicionais da Trindade do paraíso. 2. A factualização das capacidades do universo. Isso envolve a transformação dos potenciais indiferenciados em planos separados e definidos. Este é o ato da ultimidade da deidade e das múltiplas agências do nível transcendental. Tais atos encontram-se em perfeita antecipação das necessidades futuras de todo o universo mestre. É em ligação com a separação dos potenciais que os arquitetos do universo mestre existem como verdadeiras corporificações do conceito da deidade dos universos. Os planos deles parecem ser limitados espacialmente, em última análise, em extensão pelo conceito de periferia do universo mestre, mas, enquanto planos, eles não são condicionados pelo tempo ou pelo espaço de qualquer outro modo. 3. A criação e a evolução dos factuais do universo. É com um cosmo impregnado pela presença da ultimidade da deidade, produtora de capacidades, que os criadores supremos operam para efetuar as transmutações no tempo dos potenciais amadurecidos em factuais experienciais. Dentro do universo mestre, toda a factualização da realidade potencial é limitada pela capacidade última para desenvolvimento e é condicionada tempo-espacialmente nos estágios finais de emergência. Os filhos criadores que saem do paraíso são, na realidade, criadores transformadores no sentido cósmico. Isso, porém, de nenhuma maneira invalida o conceito humano deles como criadores. Do ponto de vista finito, certamente eles podem criar e de fato criam. 5. Onipotência e compossibilidade.
A onipotência da deidade não implica o poder de fazer o não factível, dentro da moldura do tempo espacial e do ponto de referência intelectual da compreensão mortal. Mesmo o Deus infinito não pode criar círculos quadrados nem produzir um mal que seja inerentemente bom. Deus não pode fazer coisas que não sejam divinas. Tal contradição, em termos filosóficos, seria o equivalente da negação da entidade e implica que nada seja assim criado. Um traço da personalidade não pode, ao mesmo tempo, ser divino e não divino. A compossibilidade é inata ao poder divino. E tudo isso deriva do fato de que a onipotência não apenas cria as coisas com uma natureza, mas que também dá origem à natureza de todas as coisas e seres. No começo, o Pai tudo faz, mas, à medida que o panorama da eternidade se desdobra, em resposta à vontade dos mandados do infinito, torna-se cada vez mais aparente que as criaturas, mesmo os homens, devam tornar-se copartícipes junto com Deus na realização da finalidade do destino. E isso é verdadeiro até mesmo na vida na carne. Quando o homem e Deus entram em coparticipação, nenhuma limitação pode ser colocada diante das possibilidades futuras dessa consorciação. Quando compreende que o Pai Universal é o seu parceiro na progressão eterna, quando se funde com a presença do Pai que nele reside, o homem terá, em espírito, quebrado as algemas do tempo e já haverá entrado na progressão da eternidade na busca do Pai Universal. A consciência mortal parte do fato para o significado e então para o valor. A consciência do Criador parte do valor em pensamento por intermédio do significado da palavra, indo ao fato da ação. Deus deve sempre atuar no sentido de romper a paralisia da unidade inqualificável inerente à infinitude existencial. A deidade deve sempre prover um modelo de universo, de personalidades perfeitas, de verdade original, de beleza e bondade, na direção das quais há um empenho de todas as criações da subdeidade. Deus deve sempre primeiro encontrar o homem para que, mais tarde, o homem possa encontrar Deus. Sempre deve haver um Pai universal antes que possa haver a filiação universal e a consequente irmandade universal. 6. Onipotência e onisciência. Deus é verdadeiramente onipotente, mas não é onisciente. Ele não faz pessoalmente tudo o que deve ser feito. A onipotência abrange o potencial de poder do Todo-Poderoso Supremo e do Ser Supremo, mas os atos volicionais de Deus, o Supremo, não são feitos pessoais de Deus, o Infinito. Advogar a onisciência da deidade primordial seria desautorizar quase 1 milhão de filhos criadores do paraíso, para não mencionar as hostes inumeráveis de várias outras ordens de assistentes que concorrem com a sua colaboração criativa. Não há senão uma causa não causada em todo o universo. Todas as outras causas são derivadas desta, que é a primeira grande fonte centro. E nada nessa filosofia causa nenhuma violência ao livre-arbítrio das miríades de filhos da deidade espalhados por um vasto universo. Dentro de uma moldura local, a volição parece funcionar como uma causa não causada, mas ela demonstra infalivelmente fatores de herança que estabelecem uma relação com a única, a absoluta e original primeira das causas. Toda volição é relativa, no sentido em que se originou apenas o Pai Eu Sou possui a finalidade da volição. No sentido absoluto, apenas o Pai, o Filho e o Espírito demonstram ter as prerrogativas da volição incondicionada pelo tempo e ilimitada no espaço. O homem mortal é dotado de livre-arbítrio, de poder de escolha, e embora essa escolha não seja absoluta, contudo, ela é relativamente final, no nível finito e no que concerne ao destino da personalidade que escolhe. A volição, em qualquer nível que não seja o absoluto, encontra as limitações constitutivas de toda a personalidade que exerce o poder da escolha. O homem não pode escolher além do âmbito daquilo que é escolhível. Ele não pode, por exemplo, escolher ser outra coisa a não ser um ser humano, excetuando-se o fato que ele pode tornar-se mais do que um homem. Ele pode escolher embarcar na viagem da ascensão no universo, mas isso se dá porque a escolha humana e a vontade divina são coincidentes nesse ponto. E se aquilo que um filho deseja é da vontade do Pai, então certamente acontecerá.
Na vida mortal, os caminhos para diferentes condutas estão continuamente abrindo-se e fechando-se, e, na época em que a escolha é possível, a personalidade humana está constantemente decidindo entre as muitas linhas de ação. A volição temporal está ligada ao tempo e deve aguardar o passar do tempo para ter a oportunidade de expressão. Na volição espiritual, já se começa a experimentar a liberação das amarras do tempo, havendo realizado uma escapada parcial da sequência do tempo. E isso acontece porque a volição espiritual está se auto-identificando com a vontade de Deus. A volição, o ato da escolha, deve funcionar dentro da moldura do universo, que é tornada factual em resposta a uma escolha anterior e superior. Todo o alcance da vontade humana está estritamente limitado ao finito, exceto por um particular. Quando o homem escolhe encontrar Deus e ser como ele, tal escolha é suprafinita. Apenas a eternidade pode revelar se essa escolha é também supra-absonita. Reconhecer a onipotência da deidade é desfrutar da segurança na vossa experiência de cidadania cósmica, é possuir a certeza da segurança na longa jornada ao paraíso. Aceitar, porém, a falácia da onificência seria abraçar o erro colossal que é o panteísmo. 7. A onisciência e a predestinação. No grande universo, a função da vontade do Criador e a vontade da criatura exercem-se segundo os limites e de acordo com as possibilidades estabelecidas pelos arquitetos mestres. O pré-estabelecimento desses limites máximos, contudo, não reduz em nada a soberania da vontade da criatura dentro dessas fronteiras. Nem o pré-conhecimento último, um consentimento pleno de toda a escolha finita, constitui um anulamento da volição finita. Um ser humano maduro e previdente poderia ser capaz de prever apuradamente a decisão de alguns colegas mais jovens, mas esse conhecimento prévio não diminui em nada a liberdade e a autenticidade da decisão em si. Os deuses limitaram sabiamente o campo de ação da vontade imatura. No entanto, ela continua sendo vontade, apesar disso, dentro desses limites definidos. Mesmo a correlação suprema de toda a escolha do passado, do presente e do futuro não invalida a autenticidade dessas escolhas. Antes, indica uma tendência pré-ordenada do cosmo e sugere um pré-conhecimento daqueles seres volitivos que podem ou não escolher tornarem-se partes contribuidoras da atualização experiencial de toda a realidade. O erro na escolha finita está ligado e limitado ao tempo. Pode existir apenas no tempo e dentro da presença evolutiva do Ser Supremo. Essa escolha errônea é possível no tempo e, além de indicar que o Supremo é incompleto, indica uma certa amplitude de escolha que deve ser dada às criaturas imaturas, de modo que elas possam desfrutar da progressão no universo efetuando contatos com a realidade segundo a sua livre escolha. O pecado no espaço condicionado ao tempo dá provas claras da liberdade temporal e até mesmo da licença da vontade finita. O pecado retrata a imaturidade confundida pela liberdade da vontade relativamente soberana da personalidade, deixando ao mesmo tempo de perceber as obrigações supremas e os deveres da cidadania cósmica. A iniquidade nos domínios finitos revela a realidade transitória de toda individualidade não identificada com Deus. Apenas quando uma criatura torna-se identificada com Deus é que ela torna-se verdadeiramente real nos universos. A personalidade finita não se autocriou. Entretanto, na arena da escolha, no superuniverso, ela determina o próprio destino. O outorgamento da vida torna os sistemas de energia material capazes de autoperpetuação, autopropagação e autoadaptação. O outorgamento da personalidade confere aos organismos vivos outras prerrogativas de autodeterminação, autoavaliação e autoidentificação com o espírito da deidade com o qual se podem fusionar. As coisas vivas subpessoais apresentam a indicação de uma energia matéria ativadora da mente, primeiro nos controladores físicos e em seguida nos espíritos ajudantes da mente.
O dom da personalidade vem do Pai e confere prerrogativas únicas de escolha ao sistema vivo. Se, porém, a personalidade tem a prerrogativa de exercer uma escolha volitiva de identificação com a realidade, e se essa for uma escolha verdadeira e livre, então essa personalidade em evolução deve possuir também a possibilidade da escolha de se autodesorientar, autofragmentar e autodestruir. A possibilidade da autodestruição cósmica não pode ser evitada se a personalidade em evolução tem de ser verdadeiramente livre no exercício da vontade finita. É por isso que a segurança aumenta quando se reduzem os limites da escolha da personalidade nos níveis mais baixos de existência. A escolha torna-se mais liberada à medida que se ascende nos universos. E, finalmente, a escolha aproxima-se da liberdade divina quando a personalidade ascendente alcança a divindade de status, a supremacia na consagração aos propósitos do universo, o alcance completo da visão cósmica e a finalidade de identificação da criatura com a vontade e o caminho de Deus. 8. Controle e supracontrole. Nas criações do tempo e do espaço, o livre-arbítrio é resguardado com restrições e limitações. A evolução da vida material primeiro é mecânica, depois ativada pela mente e, após o outorgamento da personalidade, pode tornar-se dirigida pelo espírito. A evolução orgânica nos mundos habitados é fisicamente limitada pelos potenciais das implantações originais de vida física dos portadores da vida. O homem mortal é uma máquina, um mecanismo vivo. As suas raízes estão verdadeiramente no mundo físico da energia. Muitas reações humanas são mecânicas pela sua natureza. Muito da vida é maquinal. Contudo, o homem, um mecanismo, é muito mais do que uma máquina. Ele é dotado de mente e é residido por um espírito. E, embora em toda a sua vida material ele nunca possa escapar da mecânica química e elétrica da sua existência, ele pode aprender cada vez mais como subordinar essa máquina de vida física à sabedoria diretiva da experiência, pelo processo de consagrar a mente humana à execução dos estímulos espirituais do seu ajustador do pensamento residente. O mecanismo limita a função da vontade enquanto o espírito a libera. A escolha imperfeita, não controlada pelo mecanismo, não identificada com o espírito, é perigosa e instável. O predomínio do mecânico assegura a estabilidade às custas do progresso. A aliança com o espírito libera a escolha do nível físico e, ao mesmo tempo, assegura a estabilidade divina produzida por meio de um discernimento interior universal ampliado e de uma compreensão cósmica crescente. O grande perigo que acossa a criatura é, ao conseguir a liberação das algemas do mecanismo da vida, que ela deixe de compensar essa perda de estabilidade e de efetuar uma ligação harmoniosa operante com o espírito. A escolha da criatura, quando relativamente liberada da estabilidade mecânica, pode ser intentar uma outra autoliberação, independentemente de uma identificação maior com o espírito. O princípio mesmo da evolução biológica torna impossível que o homem primitivo surja nos mundos habitados com uma dotação grande de mestria de si próprio. E por isso, o próprio desígnio criativo que propôs a evolução, do mesmo modo provê aquelas restrições externas de tempo e espaço, de fome e medo, que efetivamente circunscrevem o campo da escolha subespiritual dessas criaturas não cultivadas. À medida que a mente suplanta com êxito barreiras cada vez mais difíceis, esse mesmo desígnio criativo também provê uma lenta acumulação de herança racial de sabedoria experiencial dolorosamente armazenada, em outras palavras, para a manutenção de um equilíbrio entre as restrições externas que diminuem as restrições internas que aumentam. A lentidão na evolução do progresso cultural humano atesta a eficácia daquele freio, a inércia material, que tão eficazmente opera para retardar as velocidades perigosas de progresso. Assim, o tempo, ele mesmo, amortece e distribui os resultados, de outro modo letais, do escapar prematuro das barreiras sucessivas à atividade humana.
Pois se a cultura avança depressa demais, quando a realização material ultrapassa a evolução da sabedoria e da adoração, então a civilização contém em si própria as sementes do retrocesso. E, a menos que respaldadas por um aumento rápido na sabedoria experiencial, tais sociedades humanas irão retroceder dos níveis altos, mas prematuros alcançados, e as idades de trevas de interregno da sabedoria serão testemunhas da restauração inexorável do desequilíbrio entre a autoliberdade e o autocontrole. A iniquidade de Caligástia foi passar por cima do tempo regulador da liberação progressiva humana. Ele destruiu arbitrariamente as barreiras da restrição sobre as quais as mentes mortais daqueles tempos não haviam triunfado por experiência. Aquela mente que pode efetuar uma síntese parcial do tempo e do espaço, por esse ato mesmo demonstra que possui as sementes da sabedoria, as quais podem efetivamente servir em lugar da barreira transcendida de restrição. Lúcifer, do mesmo modo, buscou romper o funcionamento regulador que é o tempo, o qual funcionava como restritor de uma realização prematura de certas liberdades no sistema local. Um sistema local estabelecido em luz e vida já adquiriu experimentalmente os pontos de vista, bem como o discernimento, que tornam factível a operação de muitas técnicas que causariam a ruptura e mesmo a destruição nas eras anteriores daquele mesmo reino. Quando um homem se livra dos grilhões do medo, à medida que, com as suas máquinas, ele une continentes e oceanos, gerações e séculos, por meio dos seus registros, ele deve substituir cada restrição transcendida por uma nova restrição voluntariamente assumida, de acordo com os ditames morais da visão humana em expansão. Essas restrições autoimpostas são, ao mesmo tempo, os mais poderosos e os mais tênues de todos os fatores da civilização humana, conceitos de justiça e ideais de irmandade. O homem qualifica a si mesmo para usar as vestes restritivas que lhe trazem a misericórdia, quando ele ousa amar os seus semelhantes, quando ele realiza o começo da fraternidade espiritual ao eleger dar-lhes aquele mesmo tratamento que ele próprio gostaria de receber, aquele mesmo tratamento que ele concebe que Deus dispensaria a eles. Uma reação automática no universo é estável e de alguma forma contínua no cosmo. Uma personalidade que conhece a Deus e que deseja fazer a sua vontade, que tem discernimento espiritual, é divinamente estável e eternamente existente. A grande aventura do homem no universo consiste no trânsito que a sua mente mortal faz da estabilidade da estática mecânica até a divindade da dinâmica espiritual, e ele realiza essa transformação por meio da força e da constância das suas próprias decisões de personalidade em cada uma das situações da vida, declarando: "É da minha vontade que a vossa vontade seja feita." 9. Os mecanismos do universo. O tempo e o espaço são um mecanismo conjunto do universo mestre. São dispositivos por meio dos quais as criaturas finitas tornam-se capazes de coexistir no cosmo com o infinito. As criaturas finitas ficam efetivamente isoladas dos níveis absolutos pelo tempo e pelo espaço. No entanto, esses meios de isolamento, sem os quais nenhum mortal poderia existir, operam diretamente para limitar o alcance da ação finita. Sem eles, nenhuma criatura poderia atuar. No entanto, por meio deles, os atos de toda criatura tornam-se definitivamente limitados. Os mecanismos produzidos por mentes mais elevadas funcionam para liberar as suas fontes criativas, mas, em um determinado grau, eles limitam invariavelmente a ação de todas as inteligências subordinadas. Para as criaturas dos universos, tal limitação torna-se visível como o mecanismo dos universos. O homem não tem um livre-arbítrio sem freio. Há limites para o alcance da sua escolha. Todavia, dentro do raio dessa escolha, a sua vontade é relativamente soberana. O mecanismo vital da personalidade mortal, o corpo humano, é produto de um projeto supramortal criativo, e, portanto, nunca pode ser perfeitamente controlado pelo próprio homem. Apenas quando o homem ascendente, em ligação com o ajustador fusionado, gera para si próprio um mecanismo de expressão da personalidade, é que ele alcança o controle perfeito desse mecanismo.
O grande universo é um mecanismo, tanto quanto um organismo mecânico e vivo, um mecanismo vivo ativado por uma mente suprema, coordenado pelo Espírito Supremo e encontrando expressão nos níveis máximos de unificação de poder e personalidade no Ser Supremo. No entanto, negar o mecanismo de criação finita é negar um fato e desconsiderar a realidade. Os mecanismos são produtos da mente criativa, atuando sobre os potenciais cósmicos e por meio deles. Os mecanismos são as cristalizações fixadas do pensamento criador e funcionam sempre com fidelidade ao conceito volicional que lhes deu origem. Todavia, o propósito de qualquer mecanismo está na sua origem, não na sua função. Tais mecanismos não deveriam ser vistos como limitadores da ação da deidade. É mais verdade que, por meio desses mesmos mecanismos, a deidade haja alcançado uma fase de expressão eterna. Os mecanismos básicos do universo vieram à existência em resposta à vontade absoluta da primeira fonte centro e funcionarão, portanto, eternamente em perfeita harmonia com o plano do infinito. Eles são, de fato, os modelos não volicionais daquele plano. Compreendemos alguma coisa de como o mecanismo do paraíso está correlacionado à personalidade do Filho Eterno. Essa é a função do agente conjunto, e temos teoria sobre as operações do Absoluto Universal com respeito aos mecanismos teóricos do inqualificável e da pessoa potencial da deidade absoluta. Nas deidades em evolução, do Supremo e do Último, nós observamos, entretanto, que certas fases impessoais estão sendo factualmente unidas às suas contrapartes volicionais e, desse modo, está evoluindo uma nova relação entre o modelo e a pessoa. Na eternidade do passado, o Pai e o Filho encontraram união na unidade de expressão em torno do Espírito Infinito. Se, na eternidade do futuro, os Filhos Criadores e os Espíritos Criativos dos universos locais do tempo e do espaço devessem alcançar uma união criativa nos reinos do espaço exterior, o que essa sua unidade criaria como expressão combinada das suas naturezas divinas? Pode muito bem acontecer que estejamos para testemunhar uma manifestação até então não revelada da Deidade Última, um novo tipo de superadministrador. Tais seres, sendo a união do Criador pessoal ao espírito criativo materno impessoal e a experiência da criatura mortal e a personalização progressiva da ministra divina, englobariam prerrogativas únicas de personalidade. E esses seres poderiam encontrar-se no nível último no sentido de que abrangeriam a realidade pessoal e a impessoal, combinando as experiências de Criador e criatura. Quaisquer sejam os atributos das terceiras pessoas nas trindades que funcionam, postuladas para as criações do espaço exterior, elas sustentarão, como seus pais criadores e as suas mães criativas, algo semelhante àquilo que o Espírito Infinito mantém com o Pai Universal e o Filho Eterno. Deus, o Supremo, é a personalização de toda a experiência no universo, a focalização de toda a evolução finita, a realidade de toda a criatura levada ao máximo, a consumação da sabedoria cósmica, a incorporação das belezas harmoniosas das galáxias do tempo, a verdade dos significados da mente cósmica e a bondade dos valores do Espírito Supremo. E Deus, o Supremo, no futuro eterno, irá sintetizar essas múltiplas diversidades finitas divinas em um todo único, experimentalmente significativo, do mesmo modo que elas estão agora existencialmente unidas em níveis absolutos na Trindade do Paraíso. 10. As funções da providência. A providência não significa que Deus haja decidido para nós sobre todas as coisas e adiantadamente. Deus nos ama demais para fazer isso, pois isso não seria nada menos do que tirania cósmica. O homem tem poderes relativos de escolha, e o amor divino não é um afeto de visão curta que mima e estraga os filhos dos homens. O Pai, o Filho e o Espírito, considerados como Trindade, não são o Supremo Todo-Poderoso, mas, sem eles, a supremacia do Todo-Poderoso não poderia nunca se tornar manifesta. O crescimento do Todo-Poderoso é centrado nos absolutos da factualidade e baseado nos absolutos da potencialidade. Contudo, as funções do Supremo Todo-Poderoso encontram-se relacionadas às funções da Trindade do Paraíso.
Poderia parecer que, no Ser Supremo, todas as fases da atividade do universo estariam sendo reunidas parcialmente pela personalidade dessa deidade experiencial. Em consequência, quando desejamos visualizar a Trindade enquanto um único Deus e limitamos esse conceito ao atualmente conhecido e organizado grande universo, descobrimos que o Ser Supremo em evolução é uma imagem parcial da Trindade do Paraíso. E descobrimos ainda que essa deidade suprema está evoluindo como síntese de personalidade da matéria finita, da mente e do espírito no grande universo. Os deuses têm atributos, mas a Trindade tem funções e, a exemplo da Trindade, a providência é uma função, composta de um supercontrole outro além do pessoal, do universo dos universos, estendendo-se desde os níveis evolucionários do cétuplo sintetizado no poder do Todo-Poderoso até os domínios transcendentais da ultimidade da Deidade. Deus ama cada criatura como a uma criança sua, e esse amor abriga cada criatura em todo o tempo e na eternidade. A providência funciona considerando o todo e lida com a função de qualquer criatura, naquilo que essa função se relaciona com o total. Uma intervenção providencial em relação a qualquer ser é indicativa da importância da função daquele ser, no que concerne ao crescimento evolucionário de algum total. Esse total pode ser toda a raça, toda a nação, todo o planeta ou mesmo um todo ainda mais elevado. É a importância da criatura na sua função que ocasiona a intervenção providencial, não a importância da criatura como pessoa. Contudo, como pessoa, o pai pode, a qualquer momento, interpor uma mão paterna na corrente de eventos cósmicos, e tudo de acordo com a vontade de Deus, em consonância com a sabedoria de Deus e motivado pelo amor de Deus. No entanto, o que o homem chama de providência, muito frequentemente, é o produto da sua própria imaginação, da justaposição fortuita das circunstâncias ao acaso. Há, contudo, uma providência real e emergente no reino finito da existência no universo, uma correlação verdadeira que se atualiza das energias do espaço, dos movimentos do tempo, dos pensamentos do intelecto, dos ideais de caráter, dos desejos das naturezas espirituais e dos atos volicionais propositais das personalidades em evolução. As circunstâncias dos reinos materiais têm uma integração finita final nas presenças interligadas do Supremo e do Último. À medida que os mecanismos do grande universo vão perfeccionando-se até o ponto de uma precisão final por meio do supercontrole da mente, a mente da criatura se eleva à perfeição da realização da divindade por intermédio da integração perfeita com o espírito, e à medida que o Supremo emerge consequentemente como um unificador factual de todos esses fenômenos do universo, a providência torna-se, desse modo, cada vez mais discernível. Algumas das condições espantosamente fortuitas que prevalecem ocasionalmente nos mundos evolucionários podem ser devidas à presença gradativamente emergente do Supremo, à antecipação das suas atividades futuras no universo. A maioria dos acontecimentos que um mortal chamaria de providencial não o é. O seu julgamento de tais questões é bastante prejudicado pela falta de uma visão mais penetrante dos verdadeiros significados das circunstâncias da vida. Muito daquilo que um mortal chamaria de boa sorte poderia ser realmente má sorte. O sorriso da fortuna, que concede riqueza e lazeres não merecidos nem conquistados, pode ser a maior das aflições humanas. A crueldade aparente de um destino perverso a acumular atribulações sobre um mortal sofredor pode, em realidade, ser o fogo temperador que esteja transmutando o ferro doce da personalidade imatura no aço temperado do caráter real. Uma providência há nos universos em evolução que pode ser descoberta pelas criaturas apenas à medida que elas houverem alcançado a capacidade de perceber o propósito dos universos em evolução. A capacidade completa para discernir os propósitos do universo é igual ao completar evolucionário da criatura e pode, por outro lado, ser expressa como a realização do Supremo dentro dos limites do presente estado incompleto dos universos. O amor do Pai atua diretamente no coração do indivíduo, independentemente das ações ou reações de todos os outros indivíduos. A relação é pessoal, o homem e Deus.
A presença impessoal da Deidade, o Supremo Todo-Poderoso e a Trindade do Paraíso manifesta consideração pelo todo, não pela parte. A providência do supercontrole e da supremacia torna-se crescentemente aparente em partes sucessivas do progresso do universo na realização dos destinos finitos. À medida que os sistemas, constelações, universos e superuniversos tornam-se estabelecidos em luz e vida, o Supremo emerge cada vez mais como um correlacionador significativo de tudo o que está acontecendo, enquanto o último gradativamente emerge como o unificador transcendental de todas as coisas. Nos começos, em um mundo evolucionário, as ocorrências naturais de ordem material e os desejos pessoais dos seres humanos frequentemente parecem antagônicos. Muito daquilo que acontece em um mundo em evolução é bastante difícil para o homem mortal compreender. Frequentemente, a lei natural é aparentemente cruel, sem coração e indiferente a tudo que é verdadeiro, belo e bom segundo a compreensão humana. À medida, porém, que a humanidade progride no desenvolvimento planetário, nós observamos que esse ponto de vista é modificado pelos fatores seguintes. 1. A ampliação da visão do homem, o entendimento crescente do mundo no qual ele vive, a sua capacidade ampliada de compreensão dos fatos materiais do tempo, as ideias significativas do pensamento e os ideais valiosos de discernimento espiritual. Enquanto os homens mantiverem como padrão de medida apenas o escalão da natureza física das coisas, eles não poderão nunca esperar encontrar a unidade no tempo e no espaço. 2. O controle crescente de mestria do homem. A acumulação gradual do conhecimento das leis do mundo material, os propósitos da existência espiritual e as possibilidades da coordenação filosófica dessas duas realidades. O homem selvagem era impotente diante dos massacres causados pelas forças naturais, era servil diante do domínio cruel dos seus próprios medos interiores. O homem semicivilizado está começando a destravar a reserva de segredos dos reinos naturais, e essa ciência está lenta, mas efetivamente destruindo as suas superstições, enquanto ao mesmo tempo está provendo uma base factual nova e ampliada para a compreensão dos significados da filosofia e dos valores da verdadeira experiência espiritual. O homem civilizado alcançará algum dia uma mestria relativa das forças físicas do seu planeta. O amor de Deus irá jorrar efetivamente do fundo do coração, como o amor nutrido pelo seu semelhante, e os valores da existência humana estarão aproximando-se dos limites da capacidade mortal. 3. A integração do homem ao universo. O crescimento do discernimento humano mais o aumento da realização experiencial humana trazem maior harmonia com as presenças unificadoras da supremacia, a Trindade do Paraíso e o Ser Supremo. E é isso que estabelece a soberania do Supremo nos mundos há muito estabelecidos em luz e vida. De fato, esses planetas avançados são poemas de harmonia, quadros feitos na beleza da bondade concretizada, alcançada por intermédio da busca da verdade cósmica. E se tais coisas podem acontecer em um planeta, então coisas ainda maiores podem acontecer a um sistema e às unidades maiores do grande universo, na medida em que elas também alcancem um estabelecimento que indique os potenciais máximos do crescimento finito. Em um planeta dessa ordem avançada, a providência tornou-se um fato. As circunstâncias da vida encontram-se correlacionadas, mas isso não acontece apenas porque o homem chegou a dominar os problemas materiais do seu mundo. É também porque ele começou a viver de acordo com a tendência dos universos. Porque ele está seguindo a trajetória da supremacia para alcançar o Pai Universal. O reino de Deus está nos corações dos homens, e, quando esse reino torna-se factual no coração de todos os indivíduos em um mundo, então a regra de Deus ter-se-á tornado factual em um planeta, e essa é a soberania alcançada pelo Ser Supremo. Para realizar a providência no tempo, o homem deve cumprir a tarefa de alcançar a perfeição. Contudo, o homem pode, mesmo agora, ter um gosto prévio dessa providência nos seus significados eternos, ponderando sobre o fato de que no universo as coisas, sendo boas ou más, trabalham todas juntas para o avanço dos mortais conhecedores de Deus na sua busca pelo Pai de todos.
A providência torna-se crescentemente mais discernível na medida que os homens alcançam níveis superiores desde o material até o espiritual. O atingir do discernimento espiritual completo capacita a personalidade ascendente a detectar a harmonia naquilo que anteriormente era o caos. A própria Mota Moroncial representa um avanço real nessa direção. A providência é, em parte, o supercontrole do Supremo incompleto, manifestado nos universos incompletos e deve, portanto, sempre ser 1. Parcial, devido à factualização do Ser Supremo ser incompleta, e 2. Imprevisível, devido às flutuações na atitude da criatura, a qual sempre varia de nível para nível, causando assim, aparentemente, uma resposta recíproca variável no Supremo. Quando os homens oram pela intervenção da providência nas circunstâncias da vida, muitas vezes a resposta às suas orações é uma mudança nas suas próprias atitudes perante a vida. Contudo, a providência não é caprichosa, nem fantástica ou mágica. Ela é a emergência lenta e certa do poderoso soberano dos universos finitos, cuja presença majestosa as criaturas em evolução ocasionalmente detectam na sua progressão no universo. A providência é a marcha certa e segura das galáxias do espaço e das personalidades do tempo, no sentido das metas da eternidade, primeiro no Supremo e depois no Último, e talvez no Absoluto. E na infinitude acreditamos haver a mesma providência, e essa é a vontade, as ações, o propósito da Trindade do Paraíso, motivando assim o panorama cósmico de universos após universos. Promovido por um mensageiro poderoso permanecendo temporariamente em Urântia.